Graça e paz, queridos! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade ao nosso mini curso de Autoridade do Crente. E na aula de hoje a gente vai tratar sobre 3 tópicos bem bacanas para a gente poder continuar falando um pouquinho desse assunto. Os nossos 3 tópicos de hoje serão: número 1, sofrimentos por causa do nome de Jesus. Número 2, a confissão e o nome de Jesus. E número 3, confessando a sua autoridade. E se você já fez o rema, ou se você está fazendo o rema e você tem a apostila, provavelmente essa é a ordem que você vai encontrar no seu módulo. Mas a gente vai sair um pouquinho dessa ordem, mas todos esses tópicos serão falados, tá? Então não desiste, pega a sua Bíblia, já se prepara e vamos orar pra gente poder começar o nosso conteúdo, amém? Pai, muito obrigado por mais oportunidade que o Senhor preparou para nós aprendermos mais a sua palavra, para nos expormos a essas verdades, Senhor, para que essas verdades, elas nos construam, elas nos edifiquem, elas nos preparem, para que dia após dia nós possamos ser edificados no pleno conhecimento do Senhor. Obrigado porque estamos crescendo, obrigado porque estamos avançando, obrigado, Pai, porque até agora o Senhor tem usado esses ministros para falar de forma poderosa aos nossos corações, e nós cremos que o Senhor não parou, Pai. Obrigado porque nós cremos que o Senhor vai falar conosco, assim como o Senhor sempre tem falado. O Senhor sempre nos ouve, Pai, e continua nos assistindo, continua nos ensinando, continua nos ajudando, Senhor, para que cada vez mais nós avancemos, correndo com firmeza, Pai, com perseverança, aquela carreira que o Senhor tem proposto para nós. Muito obrigado por essa aula, ela é sua, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro tópico que a gente vai tratar, olhando a nossa sequência, um pouquinho fora da sequência, mas ainda assim uma sequência, é a confissão e o nome de Jesus. Então, para começar, o que é a confissão? A confissão, ela está ligada a um conceito de admissão. O que isso significa? Você admitir uma coisa a alguém. Então, é uma revelação, eu até anotei aqui, puxei alguns significados pra gente do dicionário. Então, é uma revelação do que sabemos, sentimos ou pensamos. Pronunciar-se livremente, sendo que tal confissão é o efeito de uma profunda convicção dos fatos. Então, confissão está diretamente relacionada com essa questão de uma admissão. Então, eu admito uma coisa que internamente eu já tinha convicção, e aí eu externalizo isso por meio de uma confissão verbal, por meio de uma fala. Dentro desse contexto de confissão, a gente tem algumas que são um pouco mais comuns. A gente tem, por exemplo, a confissão de culpa. Quando a gente olha, por exemplo, para o cenário jurídico, isso é bem comum. Por exemplo, quando um culpado ele se confessa. Com certeza você já deve ter ouvido isso em algum lugar. A pessoa cometeu algum crime, ela está sendo investigada por alguma coisa e ela chega e ela confessa. Então, quando a gente olha isso dentro do cenário bíblico, essa confissão de culpa, a gente encontra também, porque essa é a confissão que, por exemplo, um pecador ele faz para ser redimido dos seus pecados. Nós também, quando conhecemos a Cristo, além de confessar o nome dele, a gente vai falar sobre isso, a gente também confessou toda aquela nossa culpa que a gente tinha antes no nosso antigo caminho. Então, a gente chega até ele porque não é só essa convicção de que eu sou culpado, mas porque quando você olha isso de um contexto natural, uma pessoa que é culpada de algo, ela se confessa para admitir aquela culpa e receber as consequências, perdão. Nós, quando admitimos a nossa culpa, nós nos achegamos até Deus crendo que existia já um perdão disponível para nós, certo? Amém? Eu separei alguns versículos pra gente, então eu espero que sua Bíblia já esteja separada. Eu peguei um cantinho aqui para não perder muito tempo abrindo, porque o nosso tempo é um pouquinho curto. Vou ler 3 passagens. A primeira, ela tá em Salmos 32, versículo 5. A segunda em 1 João 1, no versículo 9. E a terceira em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Então, se quiser, pausa o vídeo, vai lá na sua Bíblia, procura a referência e depois volta aqui que a gente vai ler junto essas passagens, tá? Eu vou ler pela versão Almeida, que eu prefiro um pouco, mas fica à vontade. A NVI também é bem legal e eu tenho certeza de que você tem a sua versão favorita e deve ter alguma coisinha ou outra diferente, mas a essência é o mesmo. Então, começando Salmos 32, versículo 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor,
e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Segunda passagem, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então aqui a gente vê a confissão do pecado como um meio para se obter o perdão. Então você reconhece aquela falha, você reconhece aquele erro, crendo no seu coração que a partir do momento que existe um arrependimento genuíno, que existe uma mudança de mentalidade, que você de fato quer abandonar aqueles velhos caminhos, reconhecer que você está errado e ter uma mudança na sua postura, você confessa isso diante do Senhor, você confessa isso para o seu irmão e você é curado daquele pecado, você é curado daquele mal que vinha te afligindo. Então, você confessa e você é perdoado. Ainda dentro de confissão, a gente tem a confissão de concordância. Concordar é você dizer a mesma coisa, certo? Então, uma confissão de concordância é quando você, internamente, você concorda com algo ou com alguém e aí você verbaliza isso. Então, por exemplo, no nosso caso, é quando a gente concorda com o Senhor, com a palavra. Então, a gente tem um coração que ele está alinhado com o coração de Deus. Então, as mesmas coisas que o Pai fala, as mesmas coisas que a palavra fala, nós falamos também. E aí nós confessamos isso, concordando com isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, se quiser também pausar e ir lá procurar, a gente vai fazer sempre esse processo. Então, eu vou ler aqui com vocês, 2 Coríntios 4, 13. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, você crê em algo, você concorda com aquilo dentro do seu coração e aí você fala. Então, essa é uma confissão de concordância. Você está concordando com algo que no seu coração para você já é um fato, já é alguma coisa que você tem convicção. Ainda dentro de concordância, a confissão da salvação. Então, a confissão de quando a gente se arrepende, quando a gente nasce de novo, a gente confessa a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Eu separei uma quantidade um pouco maior de textos para a gente poder embasar um pouco isso. Todos nós, nascidos de novo, já passamos por esse processo de confissão. E o primeiro texto que eu quero ler aqui é Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. E diz assim, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a gente sabe que a gente é salvo pela graça, certo? Só que como a gente toma posse dessa salvação? Por meio da fé. E a gente sabe que a fé, ela tem uma voz, certo? Então, eu creio e por isso eu falo. Então, a minha fé, ela precisa ter uma voz. Quando Jesus está falando lá em Marcos, ele diz assim, em verdade vos digo que se alguém crer no seu coração e não duvidar, e disser a esse monte, levanta-te daqui e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito, e etc, etc. Nova versão transformadora da Bianca. Me perdoem, gente. E o que acontece? Então, a gente sabe que a nossa voz, a nossa fé, ela tem uma voz. Então, quando a gente é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e a gente entende o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, e a gente entende que nunca, por mais que a gente se esforce, a gente nunca conseguiria assumir o papel de nossos próprios salvadores, a gente reconhece que o que Ele fez por nós é o único caminho pelo qual nós poderíamos ser salvos. Então isso se torna uma verdade dentro do nosso coração. E porque isso se torna uma verdade, a gente precisa falar. Então a gente confessa isso, a gente reconhece que a partir de agora, a gente estava morto antes, os nossos delitos, os nossos pecados, mas a partir de agora, com essa nova vida que Jesus, ele conquistou para nós a preço de sangue naquela cruz, a gente reconhece que a gente só tem essa vida por causa dele. Então a gente foi salvo.
E essa vida nova que a gente vive agora, livre desse caminho que a gente estava trilhando, que era um caminho de destruição, pertence a Ele, porque veio dele. Então a gente vive por meio dele. Então é aquilo, a vida que agora eu vivo não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive através de mim. E antes mesmo de você saber, por exemplo, a referência bíblica para isso, você já tem a convicção no seu coração no momento da sua conversão de que existia alguém que te amou muito, que fez uma coisa por você que você nunca vai poder pagar, que nada que você faça vai poder chegar perto do que ele já fez. Então, você reconhece isso e isso enche o seu coração, e então isso sai pela sua boca. Então, essa fé, essa convicção, ela ganha uma voz e você ganha vida, porque você nasce de novo agora na família de Deus. Então, essa é a nossa confissão de salvação. Eu separei mais 3 versículos pra gente. O primeiro tá, ou na verdade, o segundo, porque a gente já leu Romanos 10. Ele tá lá em Mateus 10, 32, 33, que diz assim, Jesus falando aqui: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, nós reconhecemos, nós confessamos, nós concordamos com essa verdade de que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nós aceitamos a Cristo e também nós somos aceitos na família do Pai. Terceiro versículo. 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E o último versículo, 1 Coríntios 6,11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Então, esse sacrifício de Jesus, toda essa obra de redenção que ele fez, quando a gente aceita isso, quando a gente confessa isso, a gente cria essa realidade. Então, a gente sabe que Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Então, mesmo que antes a nossa realidade ela fosse totalmente deturpada, totalmente corrompida, a gente cria uma nova realidade a partir do momento que a gente aceita Cristo. Então, a gente entra nesse ambiente espiritual, a gente é vivificado novamente com Cristo. Ao mesmo tempo em que a nossa velha natureza morre, novas pessoas nascem agora, tendo a vida de Deus dentro de si, fazendo parte da família do Pai. Amém? Então, essa é a nossa confissão de salvação. Continuando, ainda dentro disso, a nossa confissão diária. Então, como a gente vê, a nossa confissão ela está diretamente relacionada à nossa fé. Por quê? Porque a confissão, ela é algo que eu falo, certo? Algo que eu falo que está baseado em uma certeza que eu tenho dentro de mim. E o que é fé? Senão a nossa certeza a respeito daquelas coisas que a gente ainda espera, que a gente não viu, mas que a gente tem plena convicção de que vai acontecer, né? Então, a nossa fé tem uma voz. Então, essa voz são as nossas confissões. E cada palavra, cada frase que a gente fala ao longo do nosso dia a dia, ela é uma semente que a gente planta. E essas sementes, ao longo do tempo, elas vão se tornar o que vai nos alimentar no nosso futuro. Então, você não pode plantar uma semente boa e uma semente ruim. Por quê? Porque uma vai brigar por espaço com a outra. E no final, as duas vão se destruir. E se as duas se destruírem, e elas eram as sementes que iam alimentar você, o que vai acontecer? Você vai passar fome. Ou a semente ruim, a semente tóxica, a erva daninha, vai sobressair. E aí as sementes boas que você teria, elas não vão mais poder te alimentar. E aí você vai ter que lidar com aquele fruto ruim do que você falou. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que tem saído da nossa boca. Por quê? Porque aquilo que sai da nossa boca é aquilo que constrói a realidade que a gente vai enxergar. Porque um dia a gente saiu da nossa boca, que a gente aceitava Jesus como nosso Senhor e Salvador, que hoje a gente pode viver essa nova realidade de novas criaturas. Então, não adianta a gente ter essa nova realidade no espírito se a nossa confissão, a partir daquele momento, ela vai contra essa linha. Então, a gente foi salvo, a gente está sendo salvo e um dia nós seremos salvos. Então, o que isso quer dizer? Que existe um processo no meio. Então, a mesma fé que ela te salvou e te trouxe para a família de Deus, deu esse start na sua caminhada, é a mesma fé que te habilita a viver uma vida sustentada e que seja livre dessa corrupção do mundo.
Então você não pode declarar, por exemplo, coisas relacionadas a essa nova realidade, porque a palavra ela fala várias verdades novas sobre nós. Então, que nós somos curados, que nós somos prósperos, que nós somos libertos, que nós somos felizes. Só que se na primeira tosse você já fala, nossa, minha imunidade não dá pra nada, qualquer coisinha eu já fico doente. Nossa, mas essa pandemia, a gente vai morrer, o país vai quebrar. A palavra fala que a gente é próspero, então por que a gente fica liberando esse tipo de palavra na nossa própria vida, entende? A Bíblia fala que a gente não pode servir a dois senhores. Então, quando a nossa declaração, ela mostra muito isso, ela não pode ser dual, ela não pode ser duas naturezas, porque a gente sabe qual é a nossa nova natureza. Então, as nossas declarações, elas têm que ser de acordo com isso. Porque uma confissão, ela tá relacionada com a verdade que eu carrego dentro de mim. E a questão é, qual é a verdade que eu carrego dentro de mim? É a verdade da palavra ou é a verdade do mundo, que é construída com base nas circunstâncias que eu enxergo? Porque a gente sabe que as coisas que a gente não enxerga são muito mais importantes do que as coisas que a gente enxerga, porque a Bíblia fala que das coisas que são invisíveis, Deus fez as coisas que são visíveis. Então a gente precisa pegar essas realidades que a palavra fala sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, e a partir dessas verdades que a gente tem que construir a nossa confissão. Quando? Por quanto tempo? Em quais dias? Todo dia, o tempo todo, até que Jesus volte. Amém? O nosso segundo tópico que eu quero falar com vocês é sobre o sofrimento, sobre sofrimentos por causa do nome de Jesus, incluindo perseguições. Já quebrando aqui uma coisa, existem muitas pessoas que acreditam que a gente precisa passar por sofrimento e que Deus quer que a gente passe por sofrimento. E isso não é verdade. Só porque, por exemplo, Jesus ele nos alerta a respeito de sofrimento, não significa que Deus queira, mas também não significa que a gente não vá passar por isso. Por quê? Quando a gente confessa Jesus, vamos trazendo um exemplo um pouco mais prático. Dependendo do país, quando você confessa alguma coisa, e se o seu crime é muito sério, você é condenado à morte, certo? Pensa assim, na nossa antiga condição, os nossos crimes eram simplesmente contra o mais santíssimo dos santíssimos, que era Deus. Quando Davi fala, ele fala o quê? Pequei contra Deus. Então, o nosso pecado, em primeiro lugar, ele era contra Deus. Então, se você peca contra aquele que não merecia que nenhum mal fosse feito contra ele, porque nenhum mal vem dele, então a culpa sobre você também é muito grande. Então, a partir do momento que você confessa, você recebe a condenação. A gente não recebeu essa condenação por quê? Porque Jesus recebeu no nosso lugar, certo? A gente se identificou com Cristo. Então, da mesma forma como ele morreu, nós morremos. Então, agora, quem vive, não sou mais eu que vive, Cristo vive através de mim. E a partir do momento que eu vivo nessa terra, carregando a vida de Cristo, vivendo em nome de Jesus, sendo um representante dele, assim como foi com ele, vai ser comigo. Então, Jesus ele fala que no nome dele nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Mas tem dois lados dessa moeda, porque Jesus fazia coisas extraordinárias, mas também Jesus sofria perseguições extraordinárias. Por quê? Jesus ele veio confrontar realmente um sistema decaído. Então, mais do que as pessoas que estavam acostumadas com uma vida de escuridão, uma vida de cegueira, ele veio confrontar também as potestades espirituais que estavam por trás disso. Então, existia um império das trevas que vinha lá desde Adão, assim, reinando absoluto. E o Filho de Deus vem e quebra isso, entende? Tira aquela autoridade que Adão perdeu e devolve a história do mundo para o curso original. Então é claro que vai sofrer uma resistência, tanto natural quanto espiritualmente falando, vão haver perseguições, as pessoas vão tentar fazer a gente parar de viver essa vida de Cristo, de falar no nome de Jesus, de fazer as obras que ele fazia, porque da mesma forma como ele foi, nós somos e nós também estamos vivendo numa contracultura. Então, não é que a perseguição ela é um pré-requisito para a vida cristã, mas a gente precisa estar ciente de que ser perseguidos por conta do nome de Cristo é uma consequência, e uma consequência que a gente precisa estar preparado para lidar. Por quê? Porque Jesus ele nos alerta, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então, não significa que a gente não vai passar por nada disso. Ao contrário, a gente vai passar. Tem muita gente que não é nascida de novo, que olha Jesus como um grande líder social, como uma pessoa sensacional, como alguém que pregava o amor, um grande filósofo, uma grande imagem social, etc. As pessoas olham Jesus, essas pessoas que não são nascidas de novo, como um cara legal. Só que você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Então, Jesus era uma ameaça para aquele sistema. E o mundo de hoje continua vivendo sob esse mesmo regime. Salvo nós, que nascemos de novo, que não estamos mais sobre esse domínio, porque nós somos transportados para o reino do Filho do Amor, certo? Então, nós vamos ter resistência. Quando a gente vê Pedro e João, por exemplo, quando eles começam a pregar, eles sofrem resistência. E essa resistência, ela para eles? Não. Ao contrário, eles oram para que eles continuem sendo ousados naquilo que eles tinham para fazer. Porque eles sabiam que a resistência não ia diminuir. Então, se a resistência não ia diminuir, eles iam precisar de mais força para ir contra ela. E é exatamente o que acontece. Eles são cheios do Espírito e continuam pregando, porque a gente não pode parar, a obra não pode parar. E mesmo que a gente sofra resistência, a gente precisa continuar avançando. Quando Jesus está falando com Pedro, ele fala: Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, mesmo que haja uma porta, mesmo que haja uma resistência, a igreja é forte o suficiente para ir contra ela. E qualquer que seja a resistência, qualquer que seja essa porta, ela não vai resistir. Amém? Para embasar um pouquinho essa nossa conversa, João 15, 20, diz assim: lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a vocês. Por quê? Porque o mesmo poder que estava sobre a vida de Jesus também está sobre a nossa. Então a gente consta, porque Jesus ele fala que no nome dele nós faríamos as mesmas coisas que ele fez e coisas ainda maiores. Glória a Deus por isso. Inclusive essa passagem que eu falei pra vocês de Pedro e João, ela tá lá em Atos, no capítulo 4, versículo 17 e 31. Isso não é pra desanimar a gente, isso é pra... Deus é tão bom que ele não fala, ele não dá esses avisos, Jesus ele não fala essas coisas para que a gente desanime, ao contrário, para que a gente esteja preparado, para que isso não pegue a gente de surpresa e para que a gente continue avançando. Quando a gente olha lá em Romanos 8, 17 e 18, fala assim: e se nós, filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, nenhuma resistência passageira, nenhuma tribulação momentânea que a gente sofra por viver a vida de Cristo, por declarar o nome de Jesus, ela se compara com a glória de há de vir. Então a gente continua avançando, a gente continua crendo, a gente continua trabalhando, porque muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo fazendo resistência. Amém? E por último, a gente vai falar sobre confessando a sua autoridade. Então nós somos cordeiros com Cristo, certo? Então quando nós usamos o nome de Jesus, é como se fosse Jesus mesmo intercedendo, Jesus orando. E isso é muito interessante porque quando essas aflições elas vêm, por isso que eu quis tratar justamente desse tópico por último, porque quando essas aflições elas chegam, quando esse dia mal chega, quando essas resistências aparecem, a gente tem tudo que a gente precisa dentro de nós, na palavra, no Espírito Santo, para que a gente consiga vencer tudo isso e continuar crescendo. As verdades que geram as nossas confissões são verdades eternas, que foram colocadas dentro de nós através da renovação da nossa mente, pela comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra. Então elas não são verdades que foram construídas pelas circunstâncias que o mundo tenta impregnar na nossa mente. Davi, ele não tinha o que a gente tem, mas quando ele vai enfrentar Golias, quando ele vai enfrentar um gigante, e a gente... todo dia a gente tem um gigante diferente para enfrentar, que às vezes pode ser tanto uma situação externa muito desafiadora, quanto até pensamentos limitantes que tentam fazer a gente parar, sabe? Ele fala assim: você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você
em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele tinha essa convicção de que existia algo nele que era muito mais forte, muito mais poderoso. E nós também temos algo dentro de nós muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer provação, qualquer perseguição, qualquer circunstância. Que é o quê? Cristo em nós, que é a nossa esperança da glória. Lembra? Nenhuma perseguição, quando Paulo está falando, nenhuma perseguição, nenhuma aflição pode se comparar com a glória que há de vir. E Cristo em nós é essa esperança da glória. Então, quando a gente confessa certo, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para o monte que tem se colocado no nosso caminho e a gente tem dentro de nós uma verdade de que, da mesma forma como a gente confessou que Jesus era o nosso Senhor e o nosso Salvador lá atrás, ele continua sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador hoje, e que não tem nada que fique acima do nome dele sobre a nossa vida, nenhuma autoridade que fique acima da dele sobre a nossa vida. A gente cria essa convicção, então a gente vai contra as circunstâncias, não com a nossa força, não nos descabelando, não tentando, sabe, se virar nos 30 para resolver as coisas, mas quando a gente vai contra elas em nome de Jesus, as coisas acontecem e elas têm que sair do nosso caminho, porque a gente tem convicção dessa verdade, de que sobre a nossa vida reina o nome de Jesus e que a gente está inserido em uma realidade que é muito acima de tudo isso que os nossos olhos naturais eles podem ver. Então, quando a gente declara todo dia essas verdades com base nessa convicção que a gente criou dentro de nós, a gente vai construindo essa realidade de que é de acordo com a realidade que agora a gente já vive por dentro também, uma vez que a gente nasceu de novo. Confessar a sua autoridade é você entender quem você é em Cristo e você deixar essa realidade tomar conta de você por dentro de uma tal forma que ela saia pela sua boca. E então essa realidade de dentro transforma a sua realidade de fora, independentemente de quão ruim as coisas pareçam, independentemente de quão precária pareça a situação. Existe um poder no nome de Jesus, existe um poder na vida de Deus que agora tem dentro de você, que é suficiente para fazer qualquer situação mudar, qualquer quadro ser revertido, qualquer morte se transformar em vida. Amém? Então, esses foram os 3 tópicos que a gente tratou. Se você já fez o Rema, na sua apostila do Rema tem também todos esses tópicos, então dá uma olhadinha lá. Se eu não me engano, se é igual a minha, é na página 95. Se você não fez o Rema ainda, faça o Rema, nossas inscrições estão abertas, amém? Vai mudar a sua vida. E é isso, eu espero que tenha edificado a vida de vocês, porque a palavra é impossível a palavra entrar e não surgir algum efeito na nossa vida, porque ela é viva e eficaz e ela nunca volta vazia. Então, eu espero que tenha edificado vocês assim como me edificou. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. E é isso!